importantes. Ontem tivemos, enfim, gente, o apoio oficial de Simone Tebet e também do presidente Fernando Henrique Cardoso ao ex-presidente Lula. Apoios importantes, apoios de pessoas da direita política, então é muito importante a gente acompanhar como a Simone Tebet, por exemplo, declarou voto no Lula 3 vezes sem fugir da pergunta. Vamos mostrar aqui a Simone justamente discursando para vocês entenderem. Vamos lá. Votarei com a minha consciência e com a minha razão. Votarei com a minha razão de democrata e com a minha consciência de brasileira. E a minha consciência me diz que neste momento tão grave da nossa história, omitir-me seria trair a minha trajetória de vida pública, quando aos 14 anos pedi autorização para minha mãe para ir às ruas lutar por direta já. Seria desonrar a história de vida pública de meu saudoso pai e de homens históricos do meu partido e de minha coligação. Não anularei meu voto. Não votarei em branco. Não cabe a omissão da neutralidade. Há um Brasil a ser imediatamente reconstruído. Há um povo a ser novamente reunido. Reunido na diversidade, antes e sempre, a nossa maior riqueza. Hoje, esmigalhada por todos os tipos de discriminação. Neste ponto, um desabafo, de que vale irmos às nossas igrejas, proclamar nossa fé, se não somos capazes de pregar o evangelho e o respeito ao nosso próximo, nos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, nas ruas de nossa pátria. Nos últimos 4 anos, o Brasil foi abandonado na fogueira do ódio e das desavenças. A negação atrasou a vacina. A arma ocupou o lugar dos livros. A iniquidade fez curvar a esperança. A mentira feriu a verdade. O ouvido conciliador deu lugar à voz esbravejada. O conceito de humanidade foi substituído pelo desamor. O Brasil voltou ao mapa da fome. O orçamento antes público, necessário para servir o povo, tornou-se secreto e privado. Por tudo isso, ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Repito, depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Meu apoio não será por adesão. Meu apoio é para o Brasil que sonho ser de todos, inclusivo, generoso, sem fome e sem miséria. Essa foi a Simone Tebet fazendo esse aceno muito importante para todo mundo realmente ficar por dentro do que está rolando. Além da própria Simone Tebet, nós tivemos o Fernando Henrique Cardoso fazendo essa declaração que eu considero histórica também, diretamente no Twitter dele. Antes disso, gente, eu vou pedir para as pessoas que estão aqui acompanhando a live, é muito importante a participação de vocês e que vocês aumentem aqui, que vocês deem sugestões de pauta, que a gente acompanhe. Falamos do Nicolas Ferreira, chupetinha de genocida, falamos a respeito da Simone Tebet e vamos mostrar agora o apoio que Fernando Henrique Cardoso deu ao ex-presidente Lula. No primeiro turno, ele postou isso aqui, nota pública, foi no dia 22 de setembro. Voto pró-democracia nas eleições, como é de conhecimento público, tenho idade avançada e, embora não apresente nenhum problema grave de saúde, já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral. Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos, independentemente de raça, gênero
e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação do nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no reestabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional. O Fernando Henrique Cardoso manifestou um apoio ao Lula sem citar o Lula, mas agora, no segundo turno das eleições presidenciais, ele mudou essa postura, gente. Ele postou aqui, neste segundo turno, voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva. Essa foto, gente, primeira, a do lado esquerdo, é a do Lula com o Fernando Henrique Cardoso, quando o Fernando Henrique se candidatou no fim da ditadura militar e o Lula o apoiou publicamente. A segunda foto foi quando a dona Marisa Letícia, ex-mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estava internada. Ela veio a falecer, mas antes disso, Fernando Henrique fez uma visita ao ex-aliado Lula. Eles foram adversários políticos, foram oposições ferrenhas nas eleições de 94 e 98, mas justamente eles o Fernando Henrique deixou as diferenças dele de lado, porque ele entende que o momento em que a gente está enfrentando o Bolsonaro é o momento mais grave da nossa democracia. Nós temos um presidente golpista, nós temos um presidente que atenta contra os direitos humanos e o Fernando Henrique Cardoso entendeu esse momento específico da nossa democracia. Ele também pegou aqui outra imagem do Lula panfletando por ele e ele falou: a luta contra a ditadura contou com a coragem de muitos brasileiros. Companheiro Fernando Henrique Cardoso, companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, estão todos juntos por uma luta, por um bem maior, gente. É isso que a gente está brigando nesse segundo turno das eleições presidenciais.